É muito bom estar aqui, muito bom que você veio aqui nesta noite, noite festiva, noite que nós separamos para adorar a Deus, que você separou. Realmente você veio no melhor lugar para adorar a Deus, um ambiente de adoração ao Senhor, e nós estamos felizes. A Bíblia nos diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Se nós fôssemos enumerar, como Davi disse, se eu fosse enumerar quantas coisas Deus fez por mim, ou fez por você, nós jamais conseguiríamos, porque foram muitas coisas, e por isso nós somos gratos ao Senhor em todo o tempo, precisamos ser gratos a Deus em todo o tempo. Nós vamos orar a Deus. Quero que você feche seus olhos nesse momento e possa elevar seu pensamento até Deus. Eu vou orar ao Senhor nesta hora. Deus, nós te louvamos, ó Pai, nesta noite, em adoração ao Senhor, pelo teu cuidado, ó Deus, pela tua proteção, e pelo fato, ó Deus, do Senhor ter nos trazido aqui nesta noite, ó Deus, para te adorar, te louvar, e engrandecer o teu nome, ó Pai. Aceita, ó Deus, o nosso louvor que prestamos nesta noite ao Senhor, com gratidão, ó Deus, por tantas coisas que nós temos recebido do Senhor, ó Deus. E já, ó Deus, queremos te agradecer, ó Deus, por tudo que nós já recebemos, por aquilo que nós vamos receber. Te agradecemos pela celebração desta noite também. Te agradecemos, ó Deus, pelas palavras que nós vamos ouvir do Senhor ao nosso coração. E já estamos, ó Deus, com nossos corações abertos, prontos para ouvir a tua palavra, ser ministrados pelo Senhor nesta noite. Portanto, ó Deus, fale a cada um de nós, ó Deus, ministra a cada um de nós. Que a tua palavra venha ao encontro, ó Deus, daquilo que nós precisamos do Senhor, ó Pai. Portanto, ó Deus, fale a cada pessoa de forma persuasiva, contundente, ó Deus. Mas também, ó Deus, que ao sairmos daqui, ó Deus, aplica a tua palavra no nosso dia a dia, ó Deus, no nosso cotidiano, para que possamos colocar em prática aquilo que nós estamos aprendendo do Senhor, ó Pai. Quero colocar cada filho do Senhor que está aqui nesta noite no teu altar. Os irmãos que estão aqui na orquestra, ó Deus, estão ministrando louvor também. Ó Deus, os irmãos estão servindo ao Senhor em outras áreas também, ó Deus, em todos os segmentos que estão servindo ao Senhor nesta noite. Nós queremos te agradecer e colocá-los diante do Senhor, pedindo que o Senhor use cada um como instrumento do Senhor, para falar a tua palavra, para trazer a ministração do Senhor a cada pessoa, Deus. Usa cada um, portanto. É a nossa oração, é o nosso pedido em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 3. Nós estaremos projetando o texto bíblico aqui também no telão, mas se você está com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia nesse texto, Filipenses capítulo 3, a partir do verso 7 até o verso 14. Eu quero falar sobre decisões que geram mudanças. Decisões que geram mudanças. Filipenses capítulo 3, e diz assim a palavra de Deus a partir do verso 7 de Filipenses 3. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e à participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Quase todos nós temos algo que gostaríamos de mudar em nós mesmos, seja no nosso trabalho, seja nos nossos relacionamentos, seja nos nossos hábitos pessoais. Agora, que mudança você gostaria que acontecesse na sua vida? O que você gostaria de mudar em você mesmo? Talvez você gostaria de ser mais confiante, ou quem sabe gostaria de ser mais seguro, mais otimista, ou quem sabe você gostaria de ser menos medroso, ou menos ansioso. Enfim, o que você gostaria de mudar em você mesmo? A verdade, meus irmãos, é que a maioria de nós gostaria de mudar alguma coisa em nós mesmos. Isso porque nós percebemos que sempre há alguma coisa a melhorar em nós. Só que mesmo com a consciência de que nós precisamos mudar alguma coisa em nós nem sempre conseguimos mudar. Isso porque, meus irmãos, nós nem sempre somos tão disciplinados como deveríamos ser. Olha só alguns exemplos, e você talvez já vivenciou ou já viu algumas pessoas vivenciarem isso que eu vou citar aqui, esses exemplos aqui. Pessoas que não são tão disciplinadas em algumas mudanças. Por exemplo, algumas pessoas começam uma academia e vão lá uma semana, duas, vão até um mês, mas não conseguem continuar. Param no meio do caminho. Outras pessoas começam uma dieta para emagrecer ou para alguma outra finalidade, mas logo abandona. Outras pessoas veem lá um livro, gosta da capa do livro, do tema do livro, e começam a leitura, ali lê o primeiro capítulo, lê até o segundo capítulo, mas abandona a leitura também. A verdade é que algumas vezes, meus irmãos, nós não sabemos como sair do ponto morto da nossa vida. Não sabemos como sair do estado que nós estamos para o estado que nós queremos alcançar ou queremos chegar. Não sabemos como sair da situação que nós nos encontramos para aquela que nós almejamos. Só que, meus irmãos, há uma grande possibilidade de mudança. E Deus nos dá essa possibilidade de mudar. Deus nos favoreceu, nos dando essa possibilidade de mudança. E esse texto aqui nos apresenta essa possibilidade. Capítulo 3, aqui no verso 7, já começa a apresentar essa possibilidade. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, nesse capítulo aqui, nesse texto, que no verso 7, que há mudança na sua vida, quando você muda, em primeiro lugar, a sua forma de pensar. Olha só, o verso 7 diz assim: mais do que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. A verdade é que por trás de tudo que você faz está um pensamento. Todo comportamento, na verdade, é motivado por uma crença. Cada ação
é induzida por essa crença. Isso não é coisa nova não, há milhares de anos a Bíblia já falava sobre isso. Em Provérbios 4:23 diz assim: tenham cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então não é uma coisa nova, não é uma coisa que inventaram ou que descobriram agora. Às vezes, meus irmãos, nós tentamos mudar um comportamento nosso e nós não conseguimos. E nós ouvimos algumas pessoas dizerem: olha, para você mudar o seu comportamento, para você mudar a sua vida, você precisa de força de vontade. E aí nós até temos essa tal de força de vontade, mas somente ela não é capaz de produzir uma mudança duradoura. É que essas mudanças, na verdade, meus irmãos, através da força de vontade, elas não tratam da causa, na verdade. Elas tratam ali apenas do sintoma. Elas não vão ali na raiz do problema. E aí então nós vivemos aquela oscilação entre mudar e não mudar, muda e desmuda. Só que esse vai e volta constante, na verdade, acaba produzindo em nós até mesmo estresse. Porque muda e desmuda constantemente. Mas a mudança, meus irmãos, para ser efetiva, para ser duradoura, para ser de fato, ela precisa começar na nossa mente. É na nossa mente. A maneira como nós pensamos determina, de fato, aquilo que nós vamos sentir. E isso, de fato, vai influenciar as nossas ações. Olha só o que a Bíblia diz. O mesmo apóstolo Paulo que escreveu Filipenses, escreveu Efésios, capítulo 4, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe pelos seus desejos enganosos, a serem renovados o seu modo de pensar. Está vendo só? Serem renovados o seu modo de pensar. A revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Mudará de fato as suas atitudes. E então você mudará a si mesmo. Então você experimentará aquela mudança que você tanto almeja, tanto deseja. Porque o nosso comportamento está baseado em uma crença. Aquilo que você crê. Então determina o seu comportamento. Transforma ou nos transforma é através da sua palavra. Como Deus vai transformar a sua mente é através da palavra dele. Então como você muda o seu comportamento? Mudando a sua mente. E como você vai mudar a sua mente? Através da palavra de Deus. Olha que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 4, verso 8, diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Outra tradução diz que isso ocupe o pensamento de vocês. Então, para mudar o comportamento, tem que mudar a mente. Para mudar a mente é através da palavra de Deus. Então, a mudança, de fato, só acontece quando você começa a mudar a sua forma de pensar. E a sua forma de pensar só muda através da palavra de Deus. Então, mude seus pensamentos. E as suas ações, então, serão mudadas. E seus pensamentos só mudarão através da palavra de Deus. Essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui nas mudanças. Mas, em segundo lugar, aqui também, a mudança na sua vida, quando você escolhe, olha só, você escolhe deixar o poder de Cristo te mudar. É você que escolhe. A coisa mais importante que você tem na sua vida, ou que você carrega na sua vida, não são as coisas que você possui. Não é a joia se você possui. Não é a empresa se você possui alguma empresa. Não é o emprego que você tem, não é o dinheiro que você tem, não é a casa que você tem, não é o carro que você tem. Mas a coisa mais importante na sua vida é experimentar a Cristo. Essa é a coisa mais importante. Porque só Ele, tão somente Ele, pode promover de fato uma mudança significativa, profunda na sua vida. Porque só Ele tem poder, e esse poder que a Bíblia diz aqui, só Ele tem poder para mudar a sua vida. A palavra poder aparece 57 vezes no Novo Testamento. E aqui nesse texto, essa palavra é usada para descrever o evento mais poderoso que aconteceu em toda a história, que foi a ressurreição. E essa palavra aqui, poder, é o dínamos, no grego é o dínamos, que surgiu a palavra dinamite. Então o dínamos de Deus, é a dinamite de Deus, é o poder de Deus. E esse poder aqui a Bíblia diz que está à minha e à sua disposição para mudar a sua vida, para mudar minha vida.
Deus então disponibilizou o dínamos dele, o poder dele, a você e a mim, para essa mudança. Você não encontra desse poder em lugar algum, a não ser em Cristo. Então só pode haver essa transformação, só pode haver essa mudança a partir do conhecimento da experimentação de Deus, de Jesus na sua vida. Eu não consigo mudar você, eu não consigo mudar ninguém. Você também não consegue mudar ninguém. É muita pretensão nossa achar que nós vamos conseguir mudar alguém. A pessoa só muda de fato em duas situações. A primeira, se ela estiver disposta. E a segunda, se ela experimentar o poder de Cristo na vida dela. Então eu vou te dar uma dica. Se você quer que alguma pessoa mude, se você quer que seu marido mude, se você quer que a sua esposa mude, se você quer que seus filhos mudem, se você quer que alguma pessoa do seu relacionamento mude, peça a Deus, porque só Ele, e tão somente Ele, tem o poder para mudar a vida de uma pessoa. Você nunca consegue mudar ninguém. Nunca consegue. E nesse processo de mudança, Deus utiliza um processo em 2 passos. O primeiro passo, explicado em 2 Coríntios 5,17, que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E esse processo inicial, então, se chama transformação. É quando entregamos a nossa vida a Cristo, há uma mudança. Não somos mais nós mesmos, nós recebemos essa nova vida. O apóstolo Paulo chama de vida nova, novidade de vida. Então não se trata apenas de virar uma página na nossa vida, não é isso apenas. Mas se trata de receber uma nova vida. Não é uma roupagem nova que nós recebemos, mas é uma transformação, uma nova vida de fato. E essa nova vida não é simplesmente porque nós queremos, mas é porque o Espírito Santo passa a morar no nosso coração, na nossa vida. E é Ele que transforma, é Ele que tem esse poder de transformar. E esse é o primeiro passo. E o segundo passo está aqui em Romanos 12:2. O primeiro passo é essa transformação que acontece, inicial, pontual. E o segundo passo aqui está em Romanos 12:2. Não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso mostra, meus irmãos, que a salvação, ela não é apenas aquele fato isolado, aquele momento pontual, mas ela tem que ter uma continuidade. E essa continuidade se chama santificação. Santificação nas palavras, santificação nos pensamentos, santificação nas atitudes, santificação nos relacionamentos, santificação em tudo. E é assim que Deus então vai transformando a nossa vida, transformando a nossa personalidade. Quantas e quantas pessoas querem essa mudança, querem essa transformação, mas não conseguem. Têm boas intenções, se esforçam, mas não conseguem mudar. Quem sabe você é assim? Mas não tem mudado e continua do mesmo jeito, continua da mesma forma. Isso porque faltou o principal. Faltou experimentar Jesus na sua vida. E Paulo diz: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição. O que a Bíblia está nos dizendo aqui, meus irmãos, é que Deus deseja dar esse poder de mudança a mim e a você. Esse poder de transformar a nossa vida. É esse poder que levantou Jesus da cruz. É esse poder que tirou Jesus do túmulo e e ressuscitou a Jesus. Foi esse poder que abalou as estruturas do inferno. Foi esse poder que derrotou a morte. Quando levou Paulo a dizer: onde está a morte, o seu aguilhão? Tragada foi a morte lá na cruz. É esse poder. Esse poder que venceu a morte. É esse poder que está à sua disposição para fazer as escolhas certas, para escolher a Jesus na sua vida. Mas também, meus irmãos, a mudança, em terceiro lugar, a mudança na sua vida, quando você começa a enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. O verso 10, mais uma vez, diz assim: quero conhecer a Cristo, o poder da ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como Ele em sua morte. A maneira como você vê, ou melhor, a maneira como você enxerga, ou como você pensa que Deus te vê, tem uma influência fundamental na sua vida, porque a maneira como Deus nos vê, e a maneira como pensamos que Deus nos vê, podem ser duas coisas completamente diferentes. Deus nos vê como filhos.
Deus não retém o seu amor para conosco. Deus nos aceita como nós somos, mesmo quando nós falhamos com Ele. Deus não procura em mim e você uma performance perfeita, sem nenhum erro. Deus está à procura de um coração desejoso em adorá-lo. É isso que Ele procura em mim e você. Deus não olha para mim, para você, e olha se nós fizemos ou estamos fazendo tudo certinho. Mas Ele olha se nós estamos com um coração desejoso em adorá-lo. Atendi um moço recentemente aqui na igreja, com um peso muito grande de desempenho. Porque ele achava que ele só seria aceito por Deus, amado por Deus, se ele desempenhasse alguma função. Ele achava que Deus não iria abençoá-lo, porque em alguns meses anteriores, ele havia quebrado a campanha de oração. Ele não tinha participado de uma quarta-feira da campanha de oração. E por isso ele achava que Deus não iria abençoá-lo naquela campanha mais. E depois ele achava que Deus iria maltratar sua mãe, porque ele deixou de entregar o dízimo. Por quê? Porque o sistema da cabeça dele era o sistema que Deus agia através do seu desempenho. Quando Deus, na verdade, é um Deus amoroso. Ele é amor. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós somos considerados como filhos. Olha só o que diz Jeremias 29, verso 11, diz assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes uma esperança e um futuro. Sabe, meus irmãos, às vezes nós nos enxergamos muito aquém do que Deus enxerga em nós. Nós não enxergamos em nós o potencial, nós não enxergamos em nós a capacidade, mas Deus colocou em nós algo dele, que é o Espírito Santo dele. Então a capacidade vem dele, o potencial vem dele. Então você quer mudança na sua vida? Comece a enxergar a si mesmo como Deus te enxerga. Você é filho amado de um Deus Todo-Poderoso. Mas em quarto lugar, a mudança na sua vida também, quando você começa a fazer as escolhas com sabedoria. Filipenses 3,10, eu já li algumas vezes, eu quero convidar você a ler comigo Deuteronômio 30, o verso 19. Vamos ler juntos? Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas. Bênção e a maldição. Agora escolho uma vida para que vocês e os seus filhos vivam. Tudo na nossa vida é uma questão de escolhas. As escolhas que nós fazemos todos os dias. E em todos os dias nós fazemos escolhas. Das mais simples às mais complexas. Das que pouco mudam a nossa rotina, das que mudam completamente a nossa vida e a nossa rotina. O que você é hoje é fruto daquilo que você escolheu nos dias anteriores. E significa que as escolhas que você fizer hoje, ou que você fez hoje, também mudarão o seu futuro. E em todo esse processo, meus irmãos, de mudança, nós temos Deus. Um Deus que quer fazer coisas novas através de você. E essas possibilidades, como eu já citei, são ilimitadas. Então não importa a sua condição física, não importa a sua condição social, não importa a sua idade, não importa onde estamos, não importa a escolha que nós fazemos. Citei hoje pela manhã Josué, quando diante de uma circunstância tão difícil, ele faz uma escolha. Ele chama o povo com 100 anos de idade, ele reúne o povo que ele estava liderando, ele diz: olha, escolha hoje a quem vocês vão seguir, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele faz uma escolha, e foi uma escolha que mudou a sua vida, continuou mudando a sua vida. Moisés, diz assim a Bíblia em Hebreus: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Ele optou, ele fez uma escolha. Pessoas que fizeram uma escolha, e isso mudou a vida deles. Toda mudança, meus irmãos, inicia com uma escolha. E ninguém pode fazer essa escolha por você, é você que toma essa decisão. Aliás, as pessoas podem até fazer, mas você tem que fazer essa escolha também. O texto diz assim: diante de você, o texto que nós lemos, Deuteronômio, diante de você propus a vida e a morte, a bênção e a maldição.
Escolha, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então Deus dá essa oportunidade de escolha. Então todas as escolhas têm frutos bons ou ruins. Tudo vai depender de como nós escolhemos. Então não importa se hoje quão profundo é o buraco que você está. A verdade é que os braços de Deus são suficientes para tirá-lo desse buraco e colocar você num lugar seguro. Então, se você tomou alguma decisão errada na sua vida em algum momento e está hoje colhendo frutos amargos, frutos ruins dessa escolha, se arrependa. Mude o rumo da sua vida. Porque todos os dias Deus nos dá oportunidades de um novo começo. Mas a decisão cabe a você. O que nós aprendemos, meus irmãos, com esse texto é que nós podemos viver algumas mudanças. Deus nos dá essa possibilidade de mudança. E essa mudança passa mudando a nossa forma de pensar. Essa mudança passa deixando Cristo, o poder de Cristo nos mudar. Essa mudança passa enxergando a nós mesmos como Deus nos enxerga, que Deus é um Deus de amor, que nos ama incondicionalmente. E essa mudança passa quando nós fazemos as escolhas com sabedoria. Só que essa mudança, meus irmãos, não é uma casualidade. Ela é intencional, precisa haver intencionalidade. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, corram de tal forma que alcancem o prêmio. Ou seja, é preciso querer. Só que querer sozinho também não é suficiente. Esse querer é preciso ser agregado à prática. Só que essa prática também não é suficiente. Ela precisa vir com a ação do Senhor na nossa vida. Só que o fato triste de tudo isso, meus irmãos, é que muitas vezes nós queremos mudar, mas deixamos que isso aconteça aleatoriamente. E isso não vai acontecer. Desse jeito essa mudança não acontece. Apenas duas coisas, somente duas coisas, poderão impedi-lo de mudar e se transformar na pessoa que você quer ser. Não é o diabo. Ele pode até participar, mas não é ele. Não são as circunstâncias e não são as pessoas. As duas coisas que poderão impedi-lo de mudar é a procrastinação, ou seja, deixar para depois, adiar a decisão, deixar para amanhã, ou a falta de vontade sua. Eu conheço algumas pessoas, e talvez você conheça algumas delas também, que estão querendo mudar, mas não mudam. Estão querendo coisas novas, mas não alcançam. Estão desejosos de mudanças, mas continuam do mesmo jeito. Estão querendo mudar, mas nunca dão partida, sempre continuam ali no ponto morto. Porque a procrastinação, meus irmãos, é fatal. Um dia desses, farei um curso. Um dia desses, entrarei numa faculdade. Um dia desses, começarei a estudar para um concurso. Um dia desses, começarei um curso de inglês. Um dia desses, eu entro na academia. Um dia desses, dedicarei mais tempo para a minha família. Um dia desses, participarei mais da vida da igreja. Um dia desses, começarei a entregar o dízimo. Um dia desses, eu me converto. Um dia desses, eu entrarei na classe de batismo. Um dia desses, eu vou me batizar. Mas, em geral, esse dia nunca chega. Porque faltou a decisão final, a decisão geral. Há um fato curioso na Bíblia, e eu quero concluir com esse fato, é sobre as pragas do Egito. Eu já até contei essa história aqui, que cada uma daquelas pragas, das 10 pragas ali do Egito, era uma zombaria a um deus do Egito, que os egípcios adoravam. E quando vieram as rãs, havia um rãs por todos os lados, havia rãs por todos os lados. E o faraó então chamou Moisés, depois que havia rãs ali espalhado por todo Israel, por todo o Egito, disse: olha, tudo bem, Moisés, ore ao Senhor para que tire essas rãs do Egito. E Moisés então perguntou: tudo bem, eu vou orar, mas quando você quer que eu ore para que essas rãs desapareçam? E sabe qual foi a resposta de Faraó? Ore amanhã. Ore amanhã. Por que ele não pediu para orar naquela mesma hora? Por que ele quis ficar mais uma noite com as rãs? Por que ele não falou assim: ore agora, para que essas rãs sumam agora mesmo do Egito? Mas infelizmente, meus irmãos, nós fazemos isso o tempo todo, nós protelamos. Deixamos para depois aquilo que deve ser feito hoje, agora.
Deixamos para depois a mudança que precisa acontecer na nossa vida hoje, agora. E toda mudança exige de nós uma ação, uma decisão. Então é preciso vencer a inércia. Então você pode de fato experimentar a mudança. Mas isso não acontece aleatoriamente. Precisa haver uma decisão, uma ação. Eu quero, nesta noite, orar pela sua vida também. Se você deseja alguma mudança na sua vida, seja qual área que for, decisão de conversão, de entrega da sua vida ao Senhor, uma decisão de ser mais dedicado a Deus. Quem sabe você está meio afastado de Deus, afastado da igreja, afastado do Senhor, quer se comprometer mais com o Senhor. Talvez outra decisão no âmbito familiar, de dedicar mais tempo à família, mais tempo à esposa, mais tempo ao marido, mais tempo aos filhos. Seja qual decisão que Deus está te falando no seu coração nesta noite, eu quero orar por você. Nós vamos cantar essa canção que nós já cantamos no início da celebração. Quero convidar você a ficar em pé. Enquanto cantamos essa canção, qualquer decisão que Deus colocou no seu coração, que você precisa tomar, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero orar com você, para que essa decisão de fato se concretize, se realize na sua vida. Que não seja apenas uma decisão tomada na emoção de agora, mas seja uma decisão que você tome agora, mas você se concretize essa decisão a partir de agora na sua vida. Vamos cantar ao Senhor. E se você tomou essa decisão, quero convidar você, enquanto cantamos, a vir aqui à frente para nós orarmos juntos.
Ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor de fato é grandioso, ó Deus, em nossas vidas. O Senhor tem nos abençoado o tempo todo, ó Deus, tem estado conosco. Tua presença, ó Deus, é constante ao nosso lado. Muito obrigado, ó Deus. E agora, ó Deus, que nós louvamos, nós ouvimos a Tua voz, ouvimos a Tua palavra, fomos confrontados, ministrados pelo Senhor, ó Deus. Nós estamos aqui, ó Deus, desejosos, ó Deus, por mudanças significativas em nossas vidas, ó Deus. Mude, ó Deus, aquilo que precisa ser mudado em cada um de nós. Os Teus filhos e filhas, ó Deus, que estão aqui à frente, ó Deus, desejosos, ó Deus, em mudanças, ó Deus, comprometidos com o Senhor, ó Deus, em mudanças. Pedimos, ó Deus, o Senhor realiza, ó Deus, em nome de Jesus, a mudança, ó Deus, que eles estão querendo, que estão precisando, ó Pai. Dê força, ó Deus, a cada um deles, ó Pai. Abençoa, ó Deus. Não permita, ó Deus, que eles voltem atrás nessa mudança, Senhor. Mas ajude, ó Deus, na concretização dessa mudança. Ó Deus, e que também através da vida deles, ó Pai, outras pessoas também sejam abençoadas, sejam, ó Deus, alcançadas pela Tua palavra.